Olá, minha gente! Boa noite! Bora para mais uma jornada da maquiagem na nossa live 4 hoje, onde a gente vai falar sobre 4 formas da gente conseguir corrigir a nossa sobrancelha. Lembrando vocês que eu estou também lá na nossa página do Facebook, fazendo também esta live, e a nossa live também vai para a nossa página do YouTube. Então, vou estar olhando aqui também, para poder a gente alcançar mais pessoas que têm dificuldade de iniciar na sua maquiagem. Nessa jornada, você vai sair do zero, sabe? Do zero mesmo, você vai começar a exercer a maquiagem do zero. Você que tem dificuldade, você que é iniciante, vem comigo nessa jornada, porque hoje nós estamos na live 4, a live 1, a live 2 e a live 3 já está gravada tanto no Instagram quanto na página do Facebook, quanto também lá na nossa página do YouTube, tá? Quer saber qual é a página do YouTube, qual é a página do Facebook? Vai lá no link da bio. Você que tá me assistindo no Instagram, vai lá no link da bio que tá todas as páginas que eu tenho disponíveis aí nas redes sociais, tá bom? Gente, bora lá que hoje tem muito conteúdo, tá? Eu tenho aqui 4 formas pra mostrar pra vocês, bem prática, bem fácil, de como fazer a correção das nossas sobrancelhas. Só que antes a gente tem que ter umas diquinhas a mais pra passar para vocês, porque você tem que fazer uma autoanálise de como que tá a sua sobrancelha antes de fazer a sua maquiagem. Primeiro de tudo, ela tem que estar bem definidinha, bem desenhadinha, tá? Sem pelinhos de excessos, tá bom? Sem pelinhos de excesso, bem desenhada, bem definida. Isso facilita um montão na hora de você fazer a sua maquiagem, tanto para definir o desenho quanto na questão de tempo, porque uma sobrancelha bem definida, você consegue desenhar ela com mais rápido. Então isso vai, além de praticidade, vai te dar uma facilidade também na hora de você fazer o desenho da sua sobrancelha na maquiagem, tá? Então, a definição da sobrancelha em primeiro lugar. Sua sobrancelha tem que estar bem bonita. Ah, mas eu não gosto de fazer sobrancelha, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A única questão é que nos dias atuais, né, tá mais liberado esse negócio de tá com a sobrancelha mais liberada, mais bagunçada, né? Então, você consegue aí dar uma ajustada na sua maquiagem de acordo com a sua sobrancelha também, tá? E eu vou te mostrar isso daí com o passo a passo dos passos que a gente vai fazendo na correção da nossa sobrancelha. Porém, uma sobrancelha bem definida traz uma maquiagem mais limpa, uma maquiagem mais bonita, porque qual que é o primeiro lugar que as pessoas vão olhar quando você começar a fazer a sua maquiagem? Alguém sabe me dizer? Primeiro de tudo, as pessoas vão olhar na sua sobrancelha. Se a sua sobrancelha estiver torta, elas vão olhar na sua sobrancelha. E o segundo lugar é o seu cílio. Se você tiver com aqueles cílios bem grandão, aliás, se estiver muito fora do comum, aí o primeiro lugar vai ser os cílios, é óbvio, né? Mas se tiver uma sobrancelha bem bonitinha, se tiver uma sobrancelha bem definida, ou se tiver uma sobrancelha toda cagada, vão olhar primeiramente para a sua sobrancelha. Então, a sobrancelha é um passo muito importante para você definir a sua maquiagem. E aí, trazer a harmonia do seu rosto conforme você for fazendo a sua maquiagem. Então, por isso que a live de hoje é muito importante. Para você que é iniciante, para você que não sabe achar o desenho da sua sobrancelha, a dica top já de início para você é: defina a sua sobrancelha, tá? Bem desenhadinha, bem bonitinha. E se você já tá gostando dessas dicas aí, compartilha para outras mulheres, aperta nesse compartilhar aí pra gente poder alcançar outras mulheres. Nós já estamos com 2 plataformas abertas aqui fazendo essa live para alcançar outras mulheres que têm dificuldade. Olha, tem muita gente que tem dificuldade para definir as suas sobrancelhas, tá?
E aí, qualquer dúvida, pode chamar aqui nas mensagens, nos comentários, que eu vou estar respondendo da melhor forma possível, tá? Então, todas as 4 dicas que eu vou dar aqui vai ser de forma bem fácil para você conseguir definir aí um jeito melhor para você. Inclusive, vamos falar também... Escuta, estão escutando? Minhas cria? É assim, minha gente, dia de sexta-feira à noite, é assim, eles estão lá no outro quarto, trancados com meu marido, mas não sossega, né? A gente tem que se virar do jeito que dá. E aí, nós vamos falar também da nova técnica, que é de deixar aquela sobrancelha toda em pezinha, sabe? Bem, que é a técnica que está sendo usada, a técnica se chama Brow Lamination. Olha, e aí essa técnica, ela é super fácil de fazer, porém não é uma técnica que eu goste muito, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como se faz a técnica. Eu acho que ela é mais indicada pra quem tem muito pelo, não é o meu caso, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa técnica usando um produtinho bem barato, tá? Porque diz que a gente gosta também de produtos baratos. E eu vou também mostrar como que eu adapto esta técnica de acordo com a minha sobrancelha, porque a minha sobrancelha não tem muito pelo e os pelos daqui ela não ficam pra cima, por mais que eu tente, ela não fique pra cima. Então eu vou ajustar aqui pra mostrar um jeito que eu acho que fica bem mais bonito até. Tá? Então vocês analisem todas as formas que eu vou mostrar aqui pra vocês e depois me conta aqui no comentário de qual que vocês gostaram mais, tá? A técnica mais usada desde quando começou a correção de sobrancelhas é com sombras, tá? A sombra que eu vou usar é a sombra da Mary Kay, essa daqui é a Expresso. Tem sombras próprias, tá? Para sobrancelhas, para correção de sobrancelhas, tem produtos específicos para correção de sobrancelha, porém eu vou usar sombra mesmo, tá? Da Mary Kay, ela é a sombra marrom bem mais escurinha, tá? Sombra Expresso da Mary Kay. E o pincel que eu vou usar é o pincel chanfrado. Pensei que tinha perdido ele já. Pincel chanfrado também da Mary Kay, tá? Eu acho que esses pincéis da chanfrado aqui, esses que são bem fininhos, ideal mesmo, aqueles que são ideais mesmo para o delineado, ele é bem ideal também para fazer a correção da sobrancelha aqui, ó. Ele vai no tamanho certinho da sobrancelha. Quando começa a afinar, você já vira o próprio pincel e vem desenhando aqui. Vou mostrar aqui na prática pra vocês, caso vocês não estiverem conseguindo ver direito, principalmente quem está assistindo aqui pela plataforma do Facebook e do YouTube, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar facilitar ao máximo pra vocês, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, pegar aqui o produto. Vou pegar meu espelhinho para poder facilitar melhor. Meu espelhinho tá bem aqui embaixo, tá? E ó, como eu... deixa eu dar uma dica antes de começar aqui pra vocês, antes que eu esqueça. Tem gente que tem dificuldade, a minha sobrancelha tá bem definida, como vocês podem ver. Então, isso traz uma facilidade, como eu já falei, tá? Porém, tem gente que tem dificuldade de onde começa a sobrancelha, aonde é o ponto alto. Você vê que tem uma sobrancelha diferente da outra? Isso não é porque... Eu tenho micropigmentação que tá muito antiga, tá? Tem acho que uns 3 anos que eu fiz essa micropigmentação, porque senão ela estaria totalmente escondida. Então eu vou mostrar pra vocês como que você consegue achar o desenho da sua sobrancelha, tá? E aí a dica é, você vai pegar um lápis, pode ser um lápis de sobrancelha, tá? E aí você pode já vir fazendo a marcação, tá? Uma dica bem importante pra vocês é o seguinte, é que o desenho da nossa sobrancelha, ele não começa aqui, ó, tá? Tem gente que pega a aba do nariz aqui, ó,
Tem gente que pega a aba do nariz e joga pro canto do nariz aqui, ó. Se você começa a sua sobrancelha nesta parte, olha aqui, vou riscar bem para poder aparecer lá no Facebook. Ó, se você começa a sua sobrancelha nesta região aqui, o que que acontece? Você fica com cara de quem tá brava. E não é isso que a gente quer, né? Eu, particularmente, quando eu tô andando na rua, por causa do sol, eu já fico assim, né? Por causa da claridade, eu tenho sensibilidade nos olhos, então eu já fico bem assim. E aí, imagina eu com a minha sobrancelha já fechada aqui no canto do nariz, as pessoas nem vão chegar perto de mim, minha gente. Assim acontece com cada uma de vocês que começa a trazer a sombra pra cá, a sobrancelha pra cá, fechando aqui. O ideal, na harmonia da maquiagem, isso é questão de gosto também, tá? Tem gente que gosta de fechar a sobrancelha aqui, e aí é questão de gosto, mas na harmonia da maquiagem, o ideal é fazer... Você vai pegar no canto do nariz aqui, ó, sem apertar, tá? Você pega no canto do nariz, olha onde tá o começo do olho, bem o começo do olho, e você vai chegar no começo da sua sobrancelha. Olha como é que ela tá certinha. Começo da sua sobrancelha. Deixa eu marcar bem aqui pra poder aparecer. Olha lá. Aí, pra achar o ponto alto, como é que a gente faz? Você vem aqui no canto do nariz, metade do olho, e aí você consegue achar o ponto alto. Não risquei. O ponto alto. Certo? Você quer achar o final da sobrancelha, mesmo esquema. Começo do nariz aqui, ó. Final do olho, você acha o final da sua sobrancelha. Tá vendo? E olha que essa sobrancelha que eu tenho, essa daqui que eu tô marcando, ela que mais me dá trabalhinho, tá? Porque ela é mais defeituosa do que a outra. Essa daqui é bem mais certinha, bem mais fácil de arrumar. Essa daqui já me dá um pouco mais de trabalho, porque ela é toda tortinha. E é cheia de manchinhas também. Não sei se vocês conseguem ver, porque eu fiz a correção, né, com corretivo, base e tudo mais. Mas é basicamente isso, tá? Então, você vai achar o desenho da sua sobrancelha no começo aqui do nariz, começo do olho, você acha o começo da sobrancelha. Começo do nariz, meio do olho, você acha o ponto alto da sua sobrancelha, a curvinha, né? E o começo do seu nariz, final do olho, você acha o final da sua sobrancelha, tá? E essa técnica não é um copia e cola, tá? Não é que você tá olhando eu fazer, você vai ficar com a sobrancelha do mesmo tamanho que o meu, não. Você tem as medidas próprias do seu nariz com o seu olho, então vai ficar de acordo com o seu rosto, tá bom? Então não é um copia e cola, não. Vou só apagar aqui. Outra dica importante antes de você começar a desenhar a sua sobrancelha é que, tá vendo que eu tô colocando, tô com minha esponjinha com maquiagem, tá? Com excesso de base. Pra quem tem poucos fios como eu tenho, isso é bom que ajuda a dar um volume para as minhas sobrancelhas, para quem tem pouco pelo. Pra quem tem muito pelo, o ideal é que use a escovinha para tirar esse excesso de base em cima, porque senão vai ficar com um aspecto de sobrancelha suja, mesmo fazendo a correção, tá? Então, é importante também vocês se atentarem para esse detalhe, para ter um acabamento bem legal na sua sobrancelha, tá? Agora sim, vamos lá para a nossa primeira técnica, que é a sombra. Vou pegar aqui com o pincel de delineador, tá? Vou tentar ficar o mais reta possível aqui para poder mostrar nas duas plataformas. Estou com o meu espelhinho. E eu vou vir, ó, com o pincel bem certinho com a minha sobrancelha, né? Venho desenhando aqui, ó, e puxando. Volto, pego mais produto. Olha só como que já deu uma definida. Pego mais produto e venho desenhando. E viro conforme for afinando.
Tá dando pra ver direitinho aí? Olha só. Se caso o comecinho dela ficou muito escuro, como ficou o meu, você pode virar o pincel. Ou pegar o pincel aí que tem a escovinha e tirar o excesso, ou até mesmo com o próprio dedo. Tirar o excesso aqui, ó. Tirar esse quadrado. Na minha opinião, quando deixa aqui, ó, muito quadrado, dá esse aspecto de brabeza também, tá? Então, se atente pra não deixar essa parte aqui, ó, muito quadrada. Mas aí, eu volto a falar, é uma questão de gosto. Tem meninas que gostam desta região aqui bem quadradinha, bem definida, tá? Porém, analisem aí seu perfil e vejam se é isso mesmo que você quer, ó. Venho sempre com de mão bem levinha aqui, ó. Opa, que eu tô já a cega, né? Tô já me escondendo aqui. Ó, e aqui já é mais fácil. Com a sombra é muito, muito fácil. Porém, com a sombra tem só um detalhe que eu quero que vocês observem, é que suou, a sombra foi embora, tá? Choveu, tomou chuva no rosto, a sombra foi embora. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esqueceu, passou a mão, tirou a sobrancelha também. Então tem que tomar um bocado de cuidado quando vai usar a sombra aí. E aí você vem, ó, só preenchendo a sobrancelha. Pra ter um aspecto mais suave na sobrancelha, vira o pincel ou pega o pincel de... Olha só, gente, que diferença, né? De uma pra outra. Vira o pincel e tira o excesso. Tem uma dica extra aqui pra vocês com relação ao pincel, a sombra a correção aqui que a gente fez de sombra, tá? Débora, eu gosto mais definido, eu gosto mais escuro. Como é que eu faço pra usar... Mas eu acho que a sombra fica bem mais fácil pra eu definir. Como é que eu faço pra usar ela mais forte? Eu gosto dela mais forte, né? Questão de gosto, né? Assim seria ideal para uma maquiagem mais... uma maquiagem mais express, uma maquiagem mais básica, sabe? Seria ideal usar as sombras desse jeito, sobrancelha desse jeito. Mas se você gosta de uma sobrancelha mais destacada e quer usar a sombra pra isso, o que a gente vai usar, né, gente? Dica extra pra vocês, porque essa não tava no script. Vou usar aqui, ó, água, tá? Molho o meu pincel. Molho aqui, ó, passo aqui na sombra. E eu vou só definir o final, ó. Ou se você quiser definir tudo. Olha só como é que já vai ficando mais escura. Consegue ver o risquinho aqui? Ai, minha gente, vou ter que levantar aqui. Olha só. Como já vai ficando mais escura. Eu espero que você esteja conseguindo ver. Tá dando pra ver aí, manhinha? Minha manhinha é minha telespectadora número 1, gente. Ela tá em todas as lives auxiliando aqui. Então, conseguindo. Olha só. Só água, tá? Tô molhando sempre o pincel na água e colocando na sombra e venho escurecendo. Eu comecei do meio por quê? Porque é ideal que a gente faça aquele degradezinho, tá vendo? Pra não ficar com aquela sensação de que eu tô com rena na sobrancelha. Então, assim, ó, eu deixo a minha sobrancelha mais marcadinha, mais desenhadinha, mais bonitinha aí, ó. Tá vendo?
e não deixo ela tão fechada no começo. Super simples de fazer, super fácil de fazer. Você pode também, só definir aqui, você pode também fazer a definição com corretivo embaixo. Eu vou te ensinar como é que a gente vai fazer essa definição, mas só assim já ficou super bonito, né? E olha a diferença de uma sobrancelha já para outra. Bem diferente, né? Bem fácil, né? Bora para a segunda técnica, que nada mais é a técnica do lápis. Tem gente que ainda não consegue usar o lápis. Tem muita gente que prefere usar a sombra porque acha que é mais fácil e porque acha que se adapta melhor, tá? Então, ou porque o lápis fica muito escuro. Lindíssima, ficou linda. Ai, gente, assim eu me encho. Mas eu quero que vocês coloquem isso em prática, tá? Que vocês coloquem em prática e se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pode me pedir socorro que eu ajudo da melhor forma possível, tá? A nossa intenção aqui da jornada é fazer com que você saia do zero na sua maquiagem para você mesmo produzir a sua maquiagem, tá? Então, vamos lá. A segunda técnica é o lápis. O mais usados são esses dois, a sombra e o lápis para poder fazer a sua sobrancelha, tá? Tem lápis retrátil, que você vai girando, né, e ele vai aumentando e você consegue fazer a sua sobrancelha com lápis também. Esse lápis aqui é o novo da Mary Kay, ele tem dois lados, o lápis de corrigir a sobrancelha e o de iluminar embaixo da sobrancelha, muito bom, tá? Se você tiver a oportunidade de comprar lápis assim, independente de qual seja a marca, é muito bom porque você consegue usar 2 em 1. E essa parte de iluminar embaixo, ele também ajuda a definir melhor. Ao invés de você usar o corretivo, você usa o iluminador para fazer auxiliar na correção, tá? E aí eu vou repetir a técnica de como você vai descobrir o desenho da sua sobrancelha. Deixa eu só ajeitar aqui. Foi. Você vai vir aqui, ó, começo do nariz, começo do olho, você acha o começo da sua sobrancelha, certo? Começo do nariz, o meio do olho, você acha o meio da sua sobrancelha, o ponto alto da sua sobrancelha, tá? Começo do nariz, final do olho, você acha o final da sua sobrancelha. Isso é muito importante, por isso que eu estou repetindo, porque às vezes eu vejo algumas meninas com a sobrancelha lá embaixo, com a sobrancelha bem aqui, e aí fica aquele negócio desse tamanho assim, ó. Isso não é legal, não é harmônico e volto a falar, né? Questão de gosto, tá? Mas também é questão de falta de conhecimento. A pessoa não sabe como fazer direito e acha que daquele jeito tá bom, tá bonito. Mas na verdade, na minha opinião, Débora Cristina, como maquiadora aí já há uns 10 anos, eu acredito que não fica bonito, não fica harmônico e uma das coisas que mais chama atenção na maquiagem é a sobrancelha, tá? Até mesmo sem maquiagem nenhuma, quando a pessoa tá de cara limpa, mas tá com uma sobrancelha bem definida, com uma sobrancelha bem bonita, chama a atenção também. Vocês concordam ou não concordam? Pode deixar aí nos comentários se eu tô falando balela pra vocês, se vocês acham que isso é verdade mesmo, porque, gente, sobrancelha pra mim é um caso muito, muito sério. Então vamos lá. Ó, com lápis a gente vai fazer o desenho já embaixo, ó. Já achei o começo, então vou fazer uma linha rente a parte de baixo aqui da sobrancelha, ó. Fiz. Não sei se vocês conseguem ver, a Célia disse que concorda, tá vendo? Ó, fiz a linha aqui, ó, bem certinho.
E aí eu vou subindo, preenchendo. Lembrando que não precisa carcar a mão no começo, não precisa apertar no começo. Só vem subindo. Estão conseguindo ver direitinho, né? Ó, só vão subindo e preenchendo toda a sobrancelha. Aqui na parte de cima, vem com a mão bem levezinha mesmo, pra não subir acima dos pelos, tá? Quanto mais você apertar a mão, mais forte vai ficar. Se você deixar a mão mais leve, ele vai ficar mais suave, tá? Então, vem corrigindo bem devagarzinho, ó lá. Olha só já a diferença de um lado pro outro. Tá vendo como? E isso define também no acabamento da sua maquiagem, tá? Aí você está olhando a minha sobrancelha, uma diferente da outra, e está falando, mas como que eu vou saber a sobrancelha ideal para cada maquiagem? Volto a dizer que, se você quer uma maquiagem mais suave, uma maquiagem mais express, aquela cara assim, de passei só uma base, uma sombra, uma máscara de cílio, um batom e tudo bem, você vai com uma sobrancelha mais suave, mais cara de dia a dia. Uma sobrancelha assim, ó, já é uma sobrancelha mais cara de dia a dia, tá? Lembrando que isso daqui, ó, não pode faltar. Essa escovinha não pode faltar na sua necessaire, tá? Porque você tem que vir tirando o excesso aqui, ó, que aí ela deixa mais harmônico ainda e mais suave, ó. Agora, se você quer uma sobrancelha, uma maquiagem, aliás, se você quer uma maquiagem mais elaborada, uma maquiagem mais tudo, sabe? Olho tudo, boca tudo, você obrigatoriamente tem que ter uma sobrancelha tudo também, tá? Porque não adianta você fazer uma maquiagem olho tudo, boca tudo, aquele contorno arrasando, aquela iluminação top, né? E aí sua sobrancelha tá apagada, não adianta. Então você tem que ter uma sobrancelha bem mais definida, até mais do que isso, pra conseguir fazer um acabamento harmônico na sua maquiagem, tá bom? E aí, gente, eu tenho essa mania aqui, ó, parece que tá torta a minha sobrancelha? Não, parece, é porque eu tenho essa mania de ficar falando e ficar fazendo assim, ó. Mas, ó, eu vou tentar ficar séria. Ó, está do mesmo tamanho, tá? Mas o que define, o que destaca mais essa daqui é porque a gente usou aquele truquezinho da água, tá vendo? E aí deu mais ênfase ainda nessa daqui que a gente fez com a sombra. Mas se eu quiser esse efeito também com lápis, consigo fazer perfeitamente, só reforçando aqui, ó, no final. Só que com lápis o acabamento vai ser mesmo diferente, tá? Dá uma escurecidinha, porém não vai ser como essa daqui da sombra, tá? É isso, basicamente isso. Vamos pro próximo passo? Tudo certo por aqui? O nosso terceiro passo vai ser com o gel de sobrancelha. O terror de muitas mulheres. Porque aqui já começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Porque você tem que saber realmente o desenho da sua sobrancelha, você tem que saber realmente corrigir a sua sobrancelha. Mas, ó, esses dois passos que eu mostrei pra vocês iniciais, que são as sombras e o lápis de sobrancelha, vai te facilitar e muito pra você conseguir chegar neste ponto aqui de usar o gel de sobrancelha. O gel de sobrancelha, ele ajuda
a dar volume para sua sobrancelha e a deixar eles totalmente no lugar, sabe? Quando você vai fazer a sombra e de repente acaba esbarrando na sobrancelha e tirando os pelinhos do lugar, então com o gel da sobrancelha você não vai ter esse problema, tá? Então você vai conseguir aí facilmente usar o gel de sobrancelha. Eu vou te dar uma dica muito, muito importante. Quando você for fazer o uso do gel de sobrancelha, o ideal, e eu acho que fica mais fácil, seria você fazer o lápis ou a sombra primeiro, tá? Ou seja, você vai fazer a técnica 1 ou a técnica 2 para usar a técnica 3, entendeu? Então, qualquer um desses lados aqui, ó, lembrando que eu estou com sombra aqui e eu estou com o lápis aqui, lápis de sobrancelha desse lado. Se eu for vir direto com o gel de sobrancelha, eu consigo fazer um acabamento legal? Eu consigo fazer um acabamento legal. Porém, para quem é iniciante, já fica mais difícil de conseguir fazer o acabamento certinho da sua sobrancelha. Um dia eu consigo. Tem que treinar, minha gente. Tem que treinar. O que eu mais falo pra vocês aqui é: maquiagem não tem segredo, maquiagem tem prática. Então, se a gente não praticar, a gente não vai conseguir nunca. Então, tem que treinar, tem que ir fazendo, tem que colocar aí tudo em prática. No Face não tá saindo áudio? Ai, meu Deus, eu não acredito que eu falei tudo isso. Dá uma olhadinha lá pra mim, Jó. Porque aqui pra mim tá tudo certo. Gente, deixa eu só verificar aqui agora. Som, não tá mesmo. Ai, gente... Som. A configuração estava errada. Dá uma olhadinha agora pra ver se tá certo. Eu não acredito que eu falei tudo isso. Eu tava fazendo um teste pra ver se eu conseguia usar outro celular pra poder fazer o uso da plataforma aqui. Agora eu acho que vai. Agora eu acho que tá funcionando. Te contar, hein, minha gente? Essa vida agora tá indo. Mas depois a gente se ajeita. Então vamos lá. Já tá na metade da aula, exatamente. Mas tudo bem. Depois eu vou passar do Instagram para o YouTube e aí fica tudo certo. Aqui, minha gente, a gente vai... Lembrando que eu falei que a gente consegue fazer o uso do... A gente consegue fazer o uso Até perdi o foco aqui. A gente consegue fazer o uso do gel de sobrancelha sem fazer nada, tá? Na sobrancelha, mas para quem é iniciante, eu indico fazer o desenho da sobrancelha. Agora foi, né, João? Eu indico fazer o desenho da sobrancelha primeiro, para depois vir com o gel de sobrancelha. Por quê? O gel de sobrancelha costuma ser mais escuro do que a sombra e o lápis de olho, tá? Então, o gel de sobrancelha seria mais para definir, seria mais para uma maquiagem mais elaborada, um olho tudo, sabe quando eu falei que você vai fazer um olho tudo, você vai colocar aqueles cílios enormes. Então, o gel de sobrancelha seria mais ideal para você usar nesse tipo de maquiagem, tá? Então, como é que eu vou usar? Ó, coloquei, ele vem mais ou menos como a máscara de cílios, tá? E aí eu vou tirar totalmente o excesso
Vou tirar totalmente o excesso. Eu tiro todo o excesso, tá? E aí eu venho com o espelho. Eu vou fazer aqui do lado do lápis, tá? Eu não vou até o começo. Eu vou começar só, tipo, um dedinho antes de começar a sobrancelha, tá? E aí eu venho desenhando toda a sobrancelha, tipo, preenchendo toda a sobrancelha. Eu começo bem no meio mesmo, sabe? Bem no meio. Desenhando, trazendo aqui, ó. Os fiozinhos todos nos lugares aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo que tá escurecendo. Tá deixando bem mais escuro. Tá ficando quase igual do outro lado, ó. E aí, se eu não tiro todo o excesso, isso dá uma dificultada aí na hora de você preencher no meio, porque vai ficar mais escuro. Vai dar a entender que você carregou só num canto só. Vou pegar um pouquinho mais, tiro, né, um pouco do excesso. Que eu quero deixar ela um pouquinho mais escura. Eu tô abaixando a cabeça demais. Peraí, minha gente. Ó, venho bem de leve, só com a pontinha. Desenhando bem de leve aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó, no começo da sobrancelha pro restante da sobrancelha. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, tá bem mais claro. Por quê? Porque aqui foi com lápis e o restante a gente fez com o gel. Só dá um acabamentozinho aqui, ó. E aí tem que tomar bem cuidado com esses detalhezinhos, tá vendo que subiu um pouquinho mais? Aí é onde entra o tal do corretivo, pra gente conseguir corrigir direitinho a sobrancelha. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou vir só com o restinho, ó, dando um acabamento no começo. Essa parte é mais difícil, sabe? Do gel de sobrancelha. Ele é um pouquinho mais difícil por conta disso. Mas não é impossível, minha gente. Vocês conseguem fazer treinando bonitinha. Bem bonitinha. Aqui tem que ajeitar uma entradinha aqui, ó. Tá vendo? Que aí já cada detalhezinho que faz pra mais ou que faz pra menos já destaca. E aí o que eu vou fazer? Vou vir com o corretivo da cor da minha pele. Vou usar esse tipo de pincel aqui, ó. O pincel bem fininho. Esse pincel é específico para os lábios, tá? Tem gente que usa aquele corretivo aquele pincel de corretivo, também dá. Mas eu acho que esse daqui é bem pequenininho, ele vai diretamente nos detalhes, tá vendo? Porque aqui eu não preciso corrigir muita coisa. Eu só vou corrigir essa parte aqui, ó, e o ponto alto que deu uma subidinha para mais. Então, eu posso fazer toda a definição dela, como a gente vê nos vídeos, eu posso. Mas se não é necessário, então não precisa. Só vai estar gastando mais produto. É o que eu acho, é o que eu penso, tá? Mas aí vocês fazem de acordo com aquilo que vocês acham que vai ser melhor pra vocês na hora da sua maquiagem, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, porque eu tenho que deixar a mão bem tortinha aqui, ó, pra conseguir vir certinho. E aí, ó.
Ó, já ajeitou já. Olha só. E aí, aqui, ou você passa a buchinha não, a esponjinha com a sujeirinha do seu corretivo mesmo, ou você só passa a mãozinha mesmo assim, ó. E aí fica super top também, ó. Só que aí já é uma maquiagem bem mais forte. Outro detalhe que você tem que prestar muita atenção é que a minha sobrancelha, ela está basicamente de acordo com a cor do meu cabelo. Então, se você tem um cabelo que é loiro, por exemplo, se você tem um cabelo que é ruivo, você tem que assimilar mais ou menos a cor do seu cabelo para sua sobrancelha não ficar gritante, tá? E aí, quando você faz uma maquiagem, a cor do seu cabelo, por exemplo, é vermelho, que era a cor que eu usava há uns anos atrás. Quando eu tinha o cabelo vermelho, que eu vinha com uma maquiagem destacando bastante a minha sobrancelha como ela está agora, a minha sobrancelha gritava na hora que eu soltava o cabelo, na hora que eu estava já com a maquiagem definida. Por quê? Porque há um contraste com a cor do cabelo e a cor da sobrancelha. Então, se você tem o cabelo loiro, por exemplo, procure deixar mais clarinha para poder assimilar com a cor do seu cabelo. Se você tem cabelo ruivo, deixe mais marronzinho, mais clarinho para poder não gritar tanto na hora da sua sobrancelha, tá? Na hora da sua maquiagem, tá bom? Então as dicas bem basiquinhas é essa, para que você consiga ter uma maquiagem harmônica e um visual mais harmônico, de acordo aí com o evento que você vai no seu dia a dia ou no seu final de semana. Agora eu vou usar um iluminador para vocês verem como que ele também é fácil de corrigir aqui, ó. Principalmente para deixar essa parte especificamente na minha cor, vocês não vão conseguir ver direito, tá? Vocês vão conseguir ver talvez só a definição, tanto de um lado como do outro. Vocês vão conseguir ver só a definição que ela vai dar. Se bem que ela já está bem definida. Então, se caso você... Eu poderia vir também, ó, para corrigir aqui com esse daqui. Mas eu quis mostrar a diferença para vocês de como se usa o corretivo, tá? Então aqui, ó, você usando o lápis, também você consegue definir essa sobrancelha, tá? O lápis de iluminar, quando você comprar esse tipo de lápis Duo. Ó, eu tenho uma manchinha bem aqui, ó, que às vezes atrapalha. Deixa eu tentar ajeitar aqui para ficar bem mais certo. Às vezes atrapalha, então esse lápis ajuda a esconder essa manchinha, porque parece que minha sobrancelha fica torta. E aí eu venho desenhando praticamente por baixo. Praticamente por baixo do desenho que a gente fez da sobrancelha. Bem rente mesmo. E aí, ou você vem com o dedo mesmo, acho que é bem mais prático, com o dedo, ó, pra dar uma esfumadinha. E sobrancelha perfeita, ó, de um lado pro outro. Tá? Bem legal. Agora, a quarta técnica. A quarta técnica que nós vamos fazer aqui é a tal da sobrancelha, que é toda em pezinha, tá? Você pode ter produtos específicos para deixar dessa forma. Como pomadinha, você pode usar, tem gel de sobrancelha incolor, esse daqui ele tem cor, mas tem gel de sobrancelha incolor para você deixar ela toda em pezinha. O ideal também que você consiga fazer o que é usado, na verdade, nos dias de hoje é sem desenho nenhum, tá? Eu fiz um desenho aqui para poder aperfeiçoar também da maneira que eu gosto de usar, tá? Mas nos dias de hoje, essa técnica de deixar os fiozinhos todo em pezinho, a tal da Brow Illumination,
ela não passa nada, nenhum produto. Algumas mulheres não passam nenhum produto nela. Deixa ela toda em pé. E depois vem corrigindo se caso falta algum pelinho em alguma área, tá? Então, o que eu vou usar aqui basicamente é gel de cabelo pra deixar essa sobrancelha em pezinha, tá? Então, vou deixar aqui numa superfície, vou pegar a escovinha. E como eu vou adaptar para um jeito que eu gosto, eu faço todo esse desenho na minha sobrancelha, eu preencho todo esse desenho na sobrancelha. Eu disse no começo da live, vou repetir de novo, essa técnica ela é ideal para quem tem bastante pelo, que não é o meu caso, tá? Não tem muito pelo na sobrancelha, então ela não fica certinha, ela não fica legal. Então se fosse para eu usar realmente essa técnica, se fosse uma técnica que eu gostasse, eu teria que desenhar depois uns pelinhos a mais para poder ela ficar mais preenchida. Então, já que eu tenho que corrigir, eu gosto de deixar ela mais definida assim mesmo, tá? Então eu venho aqui, ó, tirar o excesso para poder não ficar muito gosmento, não tirar todo o desenho. E eu vou tentar chegar aqui com o espelho para não sair das duas plataformas, tá? E aí eu vou vir aqui, ó. Tá, não sei se vocês conseguem ver que tem produto aqui, ó. Tem produto. E aí eu venho penteando ela pra cima. Eu cortei, tá? Consegue ver que tá ficando pra cima? Eu cortei, ó. Cortei o comecinho da minha sobrancelha. Ele tá com muito produto ainda. Ó, só tô tirando o excesso, mas ela continua pra cima, ó. Só tô tirando o excesso do gel. Eu cortei ela porque tem gente que usa ela toda bagunçadinha mesmo aqui em cima, mas eu não consegui gostar desse jeito ainda. Então eu cortei ela pra deixar ela mais definidinha também, ó. Tá vendo aqui? Até ficou um pouquinho mais suave, tá? Então, se você for usar ela toda pra cima, o que você vai fazer? Você vai pegar o gel e vai jogando ela toda pra cima. E vai penteando totalmente ela pra cima. E vai penteando. Ó, tá vendo como não fica? Não tem nada a ver que é gel de cabelo, essas coisas. Olha lá, tá aparecendo já. É porque ela não fica, ela dá um trabalhinho mesmo pra ficar. Porque ela é bem acentuada. O que você tem que entender é que também, assim como o nosso cabelo, a nossa sobrancelha, ela tem o caimento dela certinho, tá? Então, você tem que entender esse processo também. Agora, se você quiser ser teimosa e jogar a sua sobrancelha toda pra cima, aqui ó, já fica mais difícil. Aí você tem que usar um fixador bem potente mesmo. Ó, aqui já fica bem complicado. Se fosse para usar ela toda pra cima mesmo, já ficaria bem difícil nessa região aqui, ó. E se eu não tivesse definido ela com uma sombra embaixo, ela praticamente não teria desenho algum. E essa é a técnica que o povo tá usando agora. Eu deixei ela bem certinha, os pelinhos dela. Só não cortei muito aqui, porque senão depois eu não ia ter pelo aqui, né? Não ia ter pelo aqui nessa região aqui, ó. Então aqui eu não acertei muito. Então, mas essa é a técnica que o povo tá usando. Gente, vocês gostam dessa técnica? Fala aí pra mim. Aí eu vou vir só com a mão pra tirar o excesso, ó. Penteando ainda pra cima, só pra tirar o excesso do produto. Mas ela vai continuar pra cima. Só o que não deu. Não fica. Olha aí. Me contem, gente, se vocês gostam dessa técnica.
A minha mãe disse que não gosta. Ó. Eu também não gosto. Mas vou mostrar pra vocês como é que eu gosto. Como é que eu gosto? Vou colocar aqui pra vocês, ó. Depois eu faço desse lado aqui pra vocês verem também. Tá vendo que aqui, ó, aqui em cima, a minha sobrancelha, aqui no canto aqui, a minha sobrancelha, ela automaticamente, ela joga já pra cima. Lembra que eu falei, né, que a nossa sobrancelha, ela também tem um caimento, assim como o nosso cabelo. Ó, tá vendo que eu tenho uma rodamuinha bem aqui? Quando eu deixo a minha franja bem grande, quando eu jogo o meu cabelo pro lado de cá, meu cabelo ele fica com um topete, né? Ele fica com um caimento bem alto aqui. Por quê? Porque o caimento dele, ele joga pra cá. Então, eu não consigo usar franja. Não consigo usar franja, por quê? Porque senão aqui, se a franja fica muito curta, aqui fica bem zoado. Ou seja, fica espetado pra cima. Fica uma franja com ondulação, assim, sabe? Então, eu tenho que trazer a franja pra cá. Então, eu deixo a minha franja bem grande, o caimento do meu cabelo bem grande, e eu consigo usar tanto de um lado para o outro. Com a sobrancelha também acontece da mesma forma. A gente tem um caimento certo. A minha sobrancelha, ela joga pra cá, pra cima. Aqui o sentido dela é pra cima mesmo, tá? E depois ela automaticamente já vem jogando todos os pelinhos pra baixo. Todos os pelinhos pra baixo. Então, eu venho só fazendo o caimento da minha própria sobrancelha. Jogo aqui pra cima. Eu consigo até fazer com a sobrancelha, com gel de sobrancelha com cor. Fica bem legal, tá? Aqui, ó, jogo pra cima. E aí o restante eu venho jogando, definindo ela novamente. E é dessa forma que eu uso atualmente. Vou repetir aqui desse lado. Pegar um pouquinho de produto. Dá trabalho ficar bonita, amiga. Dá trabalho. Deixa eu ligar o computador, senão ele vai desligar. Peraí. Eu pensei que tinha colocado na tomada, bendito. Prontinho. Ó. Coloquei um pouco mais de produto. Gente, vocês estão vendo eu fazer várias técnicas aqui, mas vocês vão escolher uma técnica que vai ficar boa para vocês, tá? As duas mais fáceis que eu passei aqui para vocês são com sombra e com lápis. Aqui eu só estou incrementando para vocês verem que tem outras possibilidades e que também é fácil fazer conforme a gente vai treinando, tá? Conforme a gente vai conhecendo o desenho da nossa sobrancelha, o desenho do nosso rosto, a gente consegue fazer uma sobrancelha mais elaborada, do jeito que vai as tendências aí que vão aparecendo pra gente, tá? Dizem as más línguas por aí que vai voltar a técnica da sobrancelha bem fininha, sabe? Aquele fiozinho. Dizem que vai voltar, não sei. Bora ver o que vai acontecer. Mas era também uma outra técnica que eu não gostava. Deixar a sobrancelha muito, muito fina. Mas, se você gosta, provavelmente ela vai voltar. Ó, eu vou deixar ela pra cima aqui no começo. Essa técnica, ela fica muito fácil também pra usar, pra qualquer um usar, tá? Lembrando que eu tenho pouco pelo aqui, mas se você tem bastante e quiser usar também, fica bem legal. Esse daqui vai ficar um pouquinho mais escuro por conta do gel de sobrancelha que eu passei em cima, tá? E aí, ó, eu venho deixando ela aqui, ó, pra cima e jogando o resto, ó. Jogando o resto pro próprio caimento dela. E aí fica mais ou menos assim. Ainda tá um pouquinho sujinha,
por conta do gel. Aí é só vir com a esponjinha, dando uma batidinha aqui, para poder conseguir limpar. Achei a pequena. A pequena é melhor, viu? Eu vou dar uma batidinha e subir ela de novo. Às vezes com esse pincel aqui também fica bem legal para conseguir. Isso se você tiver bastante pelo, tá? O que não é o meu caso. E fica bem legal, minha gente. Volto um pouquinho com o produto. Mas eu confesso para vocês que eu faço essa técnica quando eu tenho bastante tempo para isso, para ficar aqui inventando moda. Porque quando não tenho tempo, é que nem a amiga disse, a Célia disse, dá trabalho ficar bonita. Eu não faço essa técnica sempre. Que nem, por exemplo, amanhã vai ter um evento lá na igreja, vai ter o encontro de casais, e se der tempo, aí sim eu consigo trabalhar. Tá vendo como esse lado aqui já fica um pouquinho mais difícil? Ele não tá ficando em pé, não. Não sei se vocês conseguem ver aí. Não tá ficando um pouquinho em pé, não. Ah, ficou. Olha aí. Deu até um degradezinho. Então, basicamente isso, minha gente. Olha só. Nós aprendemos praticamente 5 formas, porque eu dei uma dica extra aí da sombra com água para definir mais a sua sobrancelha. Eu fiz com sombra, eu fiz com o lápis, eu fiz com gel de sobrancelha. Próprio para sobrancelha, e eu fiz com gel de cabelo para deixar a sobrancelha brown illumination, tá? Para vocês verem aí a diferença que dá nas sobrancelhas. Então, vocês façam na sua casa, vejam o que fica melhor, tá? O que é mais fácil para vocês, e me conta aqui depois nos comentários, deixa o seu like, compartilha essa live com outras pessoas para que a gente possa alcançar ainda mais mulheres que têm dificuldade para definir a sua sobrancelha, tá? E aí, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo da melhor forma possível. A Célia já se comprometeu de que vai treinar. Então treina, se tiver dificuldade pode me chamar. E aí a gente vai juntar aqui todas as informações e tentar talvez aí trazer uma próxima live, depois que acabar a jornada da maquiagem, a gente consegue aí trazer umas lives mais específicas, com dicas de acordo com o que vocês forem treinando aí. Bora treinar, né, gente? Maquiagem não tem segredo, maquiagem tem prática. E pra você que me acompanhou aqui no Facebook, eu vou corrigir esse erro. Vou colocar tudo perfeitinho lá no YouTube, com o som tudo bonitinho, pra você conseguir acompanhar tudo bonitinho, tá? Clica no link da bio que está o meu YouTube. Na página do Facebook é Maquiagem com Débora Cristina. O link do meu YouTube você não vai conseguir achar escrito Maquiagem com Débora Cristina, embora esteja escrito lá Maquiagem com Débora Cristina. Porém, você vai conseguir me achar fácil escrito, você escrevendo lá na pesquisa DBR, Débora sem as vogais, DBR, underline Cris. DBR, ou escrevendo DBR Cris, que é Cris Cristina. DBR Cris 2. Aí você consegue me achar lá no YouTube. Tô tentando solucionar isso daí pra ficar mais fácil pra vocês, mas escrevendo Maquiagem com Débora Cristina, você vai achar o meu outro canal que eu tinha já desativado. Mas escrevendo DBR Cris 2, você acha lá
no meu canal do YouTube. Ou se não, já clica aí no link da bio, já se inscreve, porque lá vai ter dicas diferentes. Já estou trabalhando num material diferente para colocar no canal do YouTube. Então, já se inscreve lá, já clica lá no sininho para não perder nada, tá? Minha gente, eu que agradeço. Gratidão por vocês permanecerem aqui. A Joyce ser auxiliado lá no canal do Facebook pra dar o sinal de que não estava com som, porque eu estava falando igual uma tagarela e lá estava sem som. Mas vou conseguir corrigir isso daí editando depois, tá? Beijo no coração de vocês, minha gratidão a vocês por vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite, no dia que dava pra descansar, vocês estão aqui me ouvindo, né? Isso pra mim é muito gratificante, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e na sexta-feira estamos aqui de volta falando sobre a aplicação de sombras. Como que a gente vai aplicar a sombra e transformar essa sombra numa maquiagem mais elaborada. Vamos brincar com as sombras na próxima live. Gente, beijo especial nas crianças. E pro Kaique, olha esse príncipe Kaique que eu vou te contar, viu? Mãe que sabe como é que é esse menino em casa. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Às 8 horas eu espero vocês aqui comigo.